direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios do Mato Grosso, em Cuiabá. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Júlio Inácio, que é um legendário... Arru! Júlio, satisfação é toda minha, obrigado pelo convite. Cara, estou muito feliz de você estar aqui. Você que é aqui do Mato Grosso, né? Me fala um pouquinho da sua vida, Júlio. Você é um meninão e tal, como é que começou? Fala. Obrigado pelo meninão, tá? Me conta um pouquinho de você. Bom, eu sou filho de cuiabano, né? Meu pai é médico, fez faculdade no Espírito Santo e conheceu minha mãe na residência em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então, desde pequeno, estudei aqui, Colégio São Gonçalo, nascido no Hospital Geral, né? E eu desenvolvi toda a minha vida aqui até que... Estudei no São Gonçalo também. São Gonçalo, né? Todo mundo... Você foi na época que menino era separado de menina, né? Cara, eu não... Acho que menina era no Coração de Jesus e menino no São Gonçalo. Eu acho que a minha época já foi misturado. E a minha esposa de Rondonópolis, filha de agricultores, você conhece bem, veio estudar em Cuiabá, tive a felicidade de conhecê-la. Estamos juntos aí há 18 anos com 3 filhos abençoados aí. Mas você foi para a área, você está no ramo do agro, não tá? Tô. O agro me puxou, né? Eu brinco que a minha formação é comunicação, pós-graduação em marketing. Sou um cara comunicativo, né? E aí, eu lembro de quando eu comecei a namorar minha esposa e o Eraí falou assim para mim, o tio dela, né? Falou assim, olha, o marketing, ele não é atividade fim. A gente aqui produz alimento, né? A gente precisa do marketing, sim. Mas é estratégico você olhar para o agro, algum dos setores primários nossos aqui, a produção. E aí um primo estava cuidando da pecuária, outro já com um olhar totalmente no agro, no grão. E a piscicultura estava engatinhando no grupo. Então eu vi como uma oportunidade abraçar isso e na minha época lá dentro, construí o frigorífico, fábrica de ração, foi tudo na época em que eu estava coordenando. Fui presidente da Associação Mato Grossense dos Piscicultores, a Aquamate, né? Dos aquicultores. Então você é bastante amigo do Chico. Demais. Hoje, para você ter uma ideia, a Peixe BR é a instituição que mais nos representa. Ele é o presidente e eu sou o diretor de relações institucionais. Então, ele me arrastou para a Associação Nível Brasil. Graças a Deus aí estamos lidando com o agro, não só nos grãos, na pecuária, na energia, mas um foco bastante grande na piscicultura. Agora me fala assim, antes de você ser patrulheiro, você resolveu encontrar Jesus, né? Foi. Como é que foi? Porque é interessante que, querendo ou não, as pessoas muitas vezes falam assim, apenas pessoas pobres, humildes, que são evangélicos, né? Até tem um certo preconceito. Eu falo a verdade para você, eu tinha preconceito com o negócio de evangélico. Eu também. Né? Eu tinha preconceito, falei, esse evangélico é chato, né? Então, eu quando virei... mas era mais raro, a gente vê, por exemplo, uma pessoa, no caso, que nem você, mais jovem, de um grupo como se, um grupo forte, né, do agro, do Bom Futuro, entendeu? Uma turma que todo mundo imagina, esse cara quer balada, quer viajar, curtir a vida, ir para os Estados Unidos, e futebol e tudo mais. Mas não, e daí você, no caso, é um cara evangélico e eu a turma. Quem que levou vocês? Como é que você se encontrou ali? Pois é, essa é até uma questão interessante, você falou de achar chato, né? Jesus é gente boa que estraga o fã-clube. Tem uns fã-clube aí que dá um mau testemunho, né? É igual o Corinthians, um baita time, né? Baita time, mas tem muito torcedor, né? Eu me incluo nessa. Mas existe a possibilidade da gente ir para Jesus por amor ou pela dor. Eu, graças a Deus, fui por amor. Não gostaria de ter que sofrer para que ele me alcançasse, né? Não fui eu que achei ele que me achou. Estava perdido, como qualquer jovem sem perspectiva. A gente só descobre que estava perdido depois que é encontrado. Né? Realmente a gente fala, nossa, para onde estava caminhando a minha vida? Apesar de, para o mundo, a gente está fazendo as coisas que naturalmente são consideradas corretas, né? Mas não há nada da nossa obra humana, do nosso braço, que é capaz de nos salvar. Se fosse, a gente não precisava de um salvador. Agora, mas você, no meu caso, por exemplo, eu já fui pela dor. É uma pena, mas fazer o quê? Mas, na verdade, não é bem isso. Eu fui seminarista. Eu, quando criança, fui 6 anos seminarista. Fui seminarista. Fui seminarista, estudei escola de padre, aquela coisa, quase fui freio, aquela coisa, mas depois saí. Né? Então eu fui coroinha, eu era daquela época da coisa, então lá. Fui seminarista em Cidrolândia, pra você ter ideia. Você tá brincando? Em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, dos Capuchinhos. Então, eu já tive, mas depois eu saí, me abandonei, e depois, na verdade, voltei, mas
numa célula, até o Atílio. Ah, que legal! A célula do Atílio. Ele muito amigo da minha filha, no caso, e acabei, né? Eles me aguentaram e eu acabei ficando. Então teve essa coisa. O Atílio foi muito importante nesse ponto, minha filha, né? Nesse processo. E você? Tem um amigo? Geralmente alguém conduz, porque Jesus usa as pessoas, né? Teve uma história engraçada. A gente tem uma casa de praia já há 20 anos, a gente veraneia lá todo ano. E em um determinado ano, o meu cunhado, Rafael Bortoli, que inclusive é o CEO da Nater, né, a nossa empresa do agro, ele já era convertido, ele falou, vou levar o pastor para passar o verão com a gente. E nesse dia, eu e minha esposa olhou para o outro e falou assim, vai ser a pior férias da nossa vida. Parece aqueles filmes, Férias Frustradas, sabe? Já imaginei que ia ser cheio de regra, chatice o tempo todo, mas para minha surpresa não foi nada disso. É uma amizade super agradável e aí a minha curiosidade vinha à tona. E eu fazia pergunta. Na minha ignorância, essa ele não vai saber escapar. E eu fazia uma pergunta, minha esposa fazia outra. E para cada pergunta tinha uma resposta convincente com base bíblica. E ele me mostrava. Isso não é a minha opinião, é a opinião de Deus, está aqui na palavra. Pastor. O pastor falava isso, não é a minha opinião, isso aqui é o que está escrito aqui. E ele olhava e falava, puxa, não é possível. Chegou uma hora que ele me confrontou, ele me desafiou, você quer fazer uma oração para entregar a sua vida a Jesus? Eu falei, quero. Então vamos lá, era 3 horas da manhã, fomos na praia, na areia, pé no chão, aquela água molhando o nosso pé, e ali eu entreguei a minha vida. Depois disso, nada foi igual. Né? E nada é igual, é incrível. Nada. Às vezes a pessoa pensa em algo místico, que vai vir, o céu vai sair um relâmpago, você vai se arrepiar. Não. Mas ali houve uma mudança de propriedade. Então é igual você comprar uma casa toda detonada, bagunçada, quebrada. A partir do momento que você sai do cartório, mudou de propriedade. A transformação não é instantânea. Claro. O novo dono vai começar a dar a sua cara para aquele imóvel. Né? Assim Jesus fez comigo. Então, aos poucos, através do meu casamento, do meu trabalho, depois vieram os filhos, tudo Jesus foi moldando. E graças a Deus hoje eu vivo, né, conciliando o meu trabalho, meu ministério, minha família, tudo em perfeito equilíbrio, graças à presença de Deus em mim. E o Legendário, como é que você viu esse movimento? Começou na Guatemala lá e tal, mas como é que chamou a atenção de você? Foi legal, eu já tinha alguns amigos que você trouxe feito... Importante lembrar que todo mundo saiba, você trouxe o Legendário aqui para o Mato Grosso. Foi, verdade, né? isso aí. É isso aí, você trouxe o Legendário para o Mato Grosso e eu queria saber como é que você encontrou o Legendário. Boa. Em 2022 eu fiz o Legendários em Camboriú. Fui sozinho, sem saber o que esperar. Mas quem te convidou? Eu já conhecia o Chepe, que é o fundador do Legendário. Eu já conhecia ele, já tive uma vez fiz uma viagem para Dubai, ele estava lá e a gente se conheceu, mas eu não sabia que ele era o dono do Legendário. Muita coincidência. A gente faz parte de um grupo de empresários cristãos, eu faço parte desde 2015, que chama GKPN. É Global Kingdom Partnership Network. São empresários e líderes de grandes igrejas do mundo todo, que se encontram uma vez por ano em alguma parte do mundo. E nesse ano eu conheci ele já era dessa igreja do Cash Luna, da Guatemala, líder de jovens, e nessa ocasião a gente conversou, mas o Legendários nem existia. Quando um amigo meu de Belo Horizonte fez na Guatemala, eu falei, mas quem criou isso aí? Ele falou, o Chep. Não é possível. Rapaz, você tem que fazer. Aí eu fiz uma pergunta para ele que é a seguinte, tome cuidado se você um dia for fazer essa pergunta para alguém, a resposta tem que ser essa. Eu perguntei, qual é a melhor pista, o melhor legendário para fazer no mundo? Me fala qual é, eu vou. Ele falou, o melhor é o próximo. Olhei na internet, achei o próximo, era em Camboriú. Fui. Me inscrevi, fui sozinho, sem saber o que esperar. Sozinho mesmo. Quando eu voltei muito impactado. Falei, essa é uma ferramenta que está mudando a vida de muitas pessoas e senti um encargo de trazer esse programa, né, esse evento. Você não teve nenhuma rejeição no começo? Não. É engraçado, eu já tive, cara, você acredita? Eu ficava olhando aqueles caras ali, eu falava, esse é um bando de xarope babaca. Mas você foi participando ou antes de participar? Antes de participar. Pois é, mas a mídia então, hoje... mas não é, porque eu vi assim aquela coisa, é que eu sou um xarope. Não é aquele negócio, é que eu sou um xarope. Eu sou daqueles caras muito céticos, sabe? Muito crítico, muito... Então foi por isso. Mas é que na época que eu fui, não tinha tanta exposição na mídia. Então, para você ter uma ideia, hoje, quem olhar com cuidado assim nas redes sociais consegue ver bastante coisa, ter bastante dicas até, para bem dizer assim. Mas eu não tive nada, eu não sabia nem o que me esperar. Minha esposa falou assim, no carnaval de 2022, o Júlio foi fazer um retiro aí, não imaginava o que era, mas eu voltei tão impactado, ela viu o brilho dos meus olhos, e eu falei, Aline, essa é uma ferramenta que a gente tem que trazer para cá. E eu coloquei esse encargo no meu coração, falei, mas antes disso eu tenho que levar pessoas de Cuiabá para ir, porque assim eu consigo
ter gente suficiente para trabalhar. Claro, tem então, como, né? Eu fui sozinho, 2 meses depois foram mais 3, aí um mês depois foram 16 para Belo Horizonte, e aí, rapaz, em setembro desse mesmo ano foram 70 de Cuiabá. O evento, 140 pessoas, 70 era de Cuiabá. O pessoal lá de Camboriú não entendeu nada, falou, mas o que está acontecendo nessa cidade? Eu falei, é o mover de Deus, nós vamos levar isso para lá. Dito e feito, em 2023 nós fizemos 4 edições, em 2024 5 edições, e esse ano nós vamos voltar a fazer 4, só que com mais participantes. É interessante que também abriu depois outras cidades, né? No caso de Campo Novo. No Mato Grosso tem, Campo Novo, Rondonópolis, Juína. Juína vai ter agora, começa amanhã não, desculpa, quinta-feira. Nós temos em Nova Mutum. Júlio, vou pedir para você um momentinho, que nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com esse legendário. Legendário não é que é de antigo, não. É legendário, que a gente fala depois, legendário, muito antigo. Esse legendário aqui, um fiel a Jesus aqui, Júlio Inácio. Júlio, daí você falou, começou em outros lugares e tal. E para mim também, eu quero dar o testemunho, foi muito impactante também. Porque eu falo assim, foi muito interessante, porque todos os meus amigos começaram a fazer, né? E começaram a fazer e eu falei, poxa, e agora, né? Aí eu falei que eu não vou fazer, isso aí pra mim é um grupinho, é o clube do bolinha. A panelinha. Panelinha. Aí muitas vezes eu tava com um amigo meu assim, num restaurante, e chegavam uns outros caras, ele saía lá pra comentar, aquele legenda aí. Eu ia ficando com, né, falei, Aí depois de um tempo, e ninguém me convidou, sabe, ninguém me convidou. E aí eu falei, depois quando eu falei com você e tal, e aí foi engraçado, foi sempre interessante, que todo mundo na igreja, o pessoal disse que ficava orando para que eu não saísse. Eu falei, gente, por que vocês estão achando que eu vou sair? Que eu sou lá o cara que desiste de alguma coisa? Foi muito engraçado, que o pessoal achava que eu sou um cara assim tão turrão, né? Mas foi assim, para mim foi uma benção. Porque a gente, no nosso interior, o Glauber, a gente como homem, a gente quer aventura. O que acontece é que tem muitos homens que estão buscando aventuras nos lugares errados, nas coisas erradas. Então ele acha que a aventura é aquele frio na barriga por estar traindo a esposa, aquela sensação de, será que eu vou ser descoberto ou não? É a aventura dele, a aventura em apostas, em vícios, esse tipo de aventura. Quando a gente vai para uma aventura na natureza, totalmente offline, né? E para buscar o legendário número 1, Jesus Cristo, a gente descobre que realmente tem algo ali. Não é que... E é importante, Júlio, eu acho assim... como você tem falado de ferramentas desde o começo, e eu particularmente achei incrível, porque é uma ferramenta que uniu, acho que exército e religião, tanto que você está fardado, né? E o que acontece? Eu acho que o que é melhor é que ali tem uma coisa que se chama de família, né? Então Perfeito. Você cria uma família e se preza uma família. Então ensina a gente a votar. Porque eu vou falar uma coisa para você, o que acontece muitas vezes? Eu vejo assim, você participa num grupo de WhatsApp, tem um monte de caras lá, os caras só ficam mandando foto de mulher pelada, foto de pornografia, foto de não sei o quê. Eu, por exemplo, não suporto receber esse tipo de coisa. Eu não suporto falar desse tipo de coisa. Então é interessante que o que acontece, o que se formou foi uma tribo de gente que está buscando o que é decente. Não quer dizer que todo mundo que está ali é decente e todo mundo que está ali vai ser santo, perfeito. Santo, perfeito, vai melhorar, não. Para algumas pessoas vai fazer uma baita de uma ferramenta que vai ajudar aquela pessoa a se encontrar, a voltar a ser uma pessoa boa, a ser um pai de família decente, a ser o homem da casa, a ser o líder, ser o varão. Né? Agora, para outros vão lá, beleza, foi uma experiência. Final de semana foi uma experiência e nada. Mas assim, eu acho muito interessante que aquilo realmente, para mim, né, no caso, me impactou muito. E foi, você sabe o que falava? Eu vou te falar uma coisa para você. Porque eu sou um cara que tem uma família perfeita. Glória você entendeu? Então eu realmente não precisava... Falar, onde que me encaixo aqui? Não, até falava assim, cara, eu não preciso... Eu não tenho que consertar nada. Eu converso com minha esposa, sou um bom pai, bom marido, sabe, tudo coisa. Não faço nada disso, eu sou um novo homem, desde que eu encontrei Jesus, sou um novo homem. Não tô falando que eu não fui um porcaria lá atrás, mas hoje sou um novo homem, entendeu? E assim, eu falei, não preciso de nada, mas só que é incrível a experiência, o quanto aquilo me tocou. Sempre tem algo pra gente mudar, né? Tem. Não, e tem coisa, é porque eu falo assim, como diz, o capeta, né? Ele tá o tempo todo. O tempo todo, do lado. Ao derredor. Porque principalmente, quanto mais você está perto de Jesus, quanto mais você é um bom pai, quanto mais você é um bom marido, mais vai ter gente querendo te tirar desse bom caminho, mais vai ter gente querendo te conduzir, né? E isso é incrível. Eu acho que você falou tudo. A gente está vivendo uma sociedade onde os homens,
eles são mais termômetro do que termostato. O que o termômetro faz? O termômetro, ele mede a temperatura, ele não influencia na temperatura, ele só registra. Uhum. Então você falou, tem muito homem hoje que está no grupo de WhatsApp, ele sabe que não deveria estar lá, mas ele acha que só dele não se manifestar, isso significa que está tudo bem, que está tudo certo. Ele simplesmente está sendo termômetro. Ele está mostrando que ali é uma temperatura ruim. O termostato não, ele muda a temperatura. O termostato, ele identifica a temperatura e ajusta para a temperatura certa. É se posicionar no grupo, é falar, olha, eu não concordo com isso. Se continuar postando, eu vou sair. Esse é um tipo de atitudes que um homem tem que ter e que por muito tempo a sociedade vem podando esse homem de se manifestar assim. Então o que a gente busca resgatar é essa hombridade mesmo. Agora, é interessante, você vê que realmente é muito unido, eu acho bacana, uma vez por mês tem ali... Primeira segunda-feira do mês. Primeira segunda do mês, eu não consegui ainda, né? Mas eu acho muito bacana, tem... o primeiro dia que eu estava preparado, eu esqueci, cara, eu acordei, se de botar, eu acordei tarde, mas eu acho muito bacana essa parte de todo mundo estar ali e se unir. Agora também, do outro lado, é um movimento que está crescendo, sim. A gente vê que é forte, as pessoas que estão tendo resultado, meu genro foi há pouco tempo, foi engraçado, lá em Rondonópolis ele foi, eu até fui receber lá e foi engraçado que eu me impactei de novo, eu chorei muito, né? É muito bacana, porque você se emociona com o que com aquilo pode ter feito na vida dos outros, porque é muito impactante. Realmente é uma ferramenta perfeita, eu acho que você não ouve nada que não seja bom para a sua vida, o que é importante é isso, não ouve nada, só que tem críticas, né? Por exemplo, lá em Rondonópolis aconteceu uma fatalidade com o cara, sim. E aí as pessoas começam a falar que, olha aqui não sei o quê, eu queria que você explicasse para quem nos ouve agora, por exemplo, tem gente que muitas vezes tá vendo críticas ali, pô, esse é um bando de machões aí, um bando de babaca. Explica um pouquinho para nós como é que está sendo, por exemplo, também contrapor isso, que você como líder deve ser abordado uma vez sobre isso, né? Crítica faz parte, a gente é acostumado, a gente está no agro, sofre crítica, a gente está no setor financeiro, eu tenho uma financeira, sofro crítica por isso. Qualquer profissão, sempre vão ter os famosos haters, né? E são pessoas que, em sua maioria, não são bem resolvidas. Eu parei para identificar algumas que estavam criticando na nossa rede social e via a pessoa que tinha lá em comum, ligava, rapaz, você conhece esse cara? O que ele tem? Falei, não, ele é um cara bem resolvido, tá? Uma pessoa que parece que o prazer dela é entrar e falar mal de algo. Eu pergunto, você experimentou? Não. Você conhece alguém que experimentou e gostou? Não, não conheço. Pois é, se você olhar o fruto, família sendo restaurada, você não ia atacar tanto assim. Agora, se a gente for separar quais são as críticas, normalmente são críticas por não conhecer, por pura ignorância. Quem antes criticava e se permitiu passar pelo processo, hoje é um ferrenho defensor, né? Como o meu caso. Pois é. Na verdade, não, mas só que assim, eu nunca falei mal pra ninguém, né? Tudo bem, mas é uma coisa que você tinha, né? Eu falava, tinha restrições. Falava, será que esse negócio é bom? Mas você se permitiu. Você se permitiu, né? No agro mesmo a gente tem o Instituto Farmum, que leva pessoas para fazer um dia de campo. Pessoas que saem daqui com um pré-conceito e voltam com outra visão. Por quê? Porque se permitiram vivenciar uma nova experiência. A gente lida com as críticas ignorando e focando no trabalho. O que o resultado fala por si. Uma vida transformada já vale todo o esforço e cala qualquer crítica. É isso que pra gente interessa. Agora, Júlio, a gente sabe também, orientando pessoas que... A gente sabe que para ir lá você tem que comprar todo o equipamento, tem que passar pelo médico, entendeu? E tem um certo custo. E tem até críticas sobre isso. Agora... tem apoio, né? Na verdade, muitas vezes as pessoas que estão ali, muitas vezes estão na igreja, você fala, eu vejo mesmo na nossa igreja mesmo, está tendo apoio. O cara quer fazer, a gente apoia. Então é importante falar assim, mas claro que você vai comprar uma barraca, vai comprar um negócio, uns equipamentos que tem que levar lá, tem um custo, não tem jeito. Como é que você vai fazer o negócio na montanha sem custo nenhum, né? Tem gente que fala assim, não, o evangelho está sendo comercializado. Não, irmão, o evangelho é de graça, está aí há 2000 anos, é só você ir lá, buscar, nenhuma igreja vai cobrar para você entrar, para você se alimentar da palavra, mas o que acaba acontecendo? O que é cobrado é para participar de um evento, e esse evento envolve custos. Eu não posso dar muito spoiler, mas você participou, você sabe que tem levar 500 homens para uma montanha, montar toda a estrutura lá, isso envolve custos. Então participar de um evento envolve custos. Tem todo o cuidado, né? Ponto. Pô, você tem que ter médico, tem não sei o quê. Tudo. Agora, hoje, está cada vez mais acessível, porque existem eventos que são subsidiados, existem pessoas que têm como um encargo, sempre ofertado na vida de alguém. Esses dias tinha um irmãozinho vendendo marmita na porta da igreja para pagar a inscrição dele. Quem quer dar jeito?
Quem quer dá jeito. O próprio equipamento, hoje em dia, tem muito irmão que já fez, que te empresta mochila, barraca, tudo. Então, você consegue pescar com a varinha de bambu, você consegue pescar com uma vara de 10 mil. Claro. Então tem muita gente que se baseia nisso. Nossa, mas essa barraca, que isso? Não precisa disso. Né? E a questão do exame, a gente conseguiu fazer uma parceria com um médico, cardiologista, R$50 a consulta. E por que isso? Para a sua segurança. Já teve casos da pessoa descobrir alguma cardiopatia por causa desse exame que é exigido por nós. O nosso churrasqueiro, o Natão, que ia... Não pôde ir por causa do exame. Não pôde ir porque fez exame, ele ia comigo. Mas agora você me diz uma coisa. Talvez ele não fizesse esse exame. O Israel mesmo, que trabalha com a gente aqui no canal, passou pelo cardiologista, vai emagrecer. Tá aí, ó. É aquele que acabou de sair ali? É bom ele passar no cardiologista. Mas porque isso é uma questão, uma preocupação que a gente tem com o participante. Claro. Né? É um evento, a gente tem responsabilidade. Tem muitas provas aí de rua, por exemplo, corrida, o cara vai fazer um esforço físico intenso e não exige nenhum exame. Tá tudo bem, mas corre um sério risco de ter um piripaque. Ou seja, Júlio, estamos terminando. Se você quer, foi bom, você quer ter um encontro com Jesus, você quer ter um encontro com você mesmo, se desafie. É isso, se permita viver uma nova experiência. Quem sabe vai ser impactante. Se não for, você também não perdeu nada, é um final de semana. Mas eu tenho certeza que vai ser. E quem quiser nos seguir lá, @legendarioscuiabá no Instagram. Beleza, Júlio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Cara. Foi um prazer, obrigado por ter me permitido também contribuir para que eu fosse. Para mim, realmente foi. Tamo junto. Demais. Quero te ver servindo lá. Com certeza. Tá aí, gente. Mais um programa super especial para você. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.